Sim. Se repararem, o título que eu resolvi dar à aula de hoje foi O Vento Incessante. E porquê que eu escolhi este título? Bom, porque um livro de meteorologia que eu gosto muito, o livro já é antigo, se reparar, é de 1986, mas continua a ser um belíssimo livro, tem exatamente este título, A Ceaseless Wind, e o autor propunha-se, ou propõe-se, dizer que o livro, a ideia é explicar porque é que a atmosfera está sempre em movimento e nunca para. Portanto, eu deixo daqui indicação, para se alguém tiver interesse sobre o assunto, pode sempre adquirir o livro, portanto, apesar de ser antigo, eu julgo que ele ainda é possível. Apesar de ser um livro quer dizer, relativamente avançado, é preciso saber um bocadinho de cálculo vetorial e diferencial, porque ele usa equações. E, portanto, o livro tem, se repararem, tem 640 páginas. Portanto, como eu tenho 120 minutos, seria uma média de 5 páginas por minuto, não é, para eu conseguir cobrir o livro. Estou a brincar, mas de qualquer maneira, a ideia é exatamente tentar-vos, em 2 horas, olhar para os aspectos mais importantes do movimento do ar na atmosfera, porque vai ser a base, não é, de tudo aquilo que se segue. E, portanto, a primeira coisa que é importante perceber é que a meteorologia preocupa-se com a descrição do estado da atmosfera e a partir dessa descrição, interpretar através de equações que permitem prever o comportamento da atmosfera num tempo futuro. Ora bem, a primeira coisa que temos que olhar é para a composição da atmosfera. Aqui também haveria muitos aspectos, eu vou limitar-me apenas àquilo que é essencial. Portanto, o ar, na realidade, compõe-se, é uma mistura de gases, e essa mistura de gases, como eu aqui tento mostrar, compõe-a em dois grandes grupos. Um que é aquilo que eu vou chamar ar seco, o outro que eu vou chamar vapor d'água, e, portanto, o ar seco mais vapor d'água é ar úmido. Portanto, nós temos sempre ar úmido porque o ar, mesmo no deserto, tem sempre uma certa percentagem de vapor d'água. Porquê que dá jeito desta decomposição? Porque o ar seco tem uma composição, é por sua vez uma mistura de gases, mas essa mistura é a proporções constantes. Isso foi demonstrado no século XIX, em que houve várias expedições em volta do globo e fizeram-se medições e verificou-se que o ar é essencialmente constituído por 78% de azoto ou nitrogênio, 21% de oxigênio, e depois a seguir os restantes 1% são de outros gases. Ora bem, de resto, do ponto de vista prático, podemos dizer que o ar seco são 4 quintos de azoto e 1 quinto de oxigênio. Portanto, os 4 quintos de azoto dá 80% em vez de 78%, o oxigênio dá 20%, e aí soma 100% e ignoramos os outros gases. É importante perceber que esses outros gases, apesar de em concentração serem muito pequenas, essas partes por milhão serem muito pequenas, não quer dizer que não tenham muitíssima importância. Por exemplo, o dióxido de carbono, que está entre destes outros, sabemos que é fundamental no balanço radiativo, no sentido que o dióxido de carbono absorve radiação infravermelha e, portanto, vai implicar que a atmosfera fique com mais energia e isso implica alterações nos seus padrões, nas suas formas de circulação atmosférica. É o tal problema, não é, do efeito de estufa na ocorrência de extremos meteorológicos, tais como cheias ou secas, ondas de calor, etc. Portanto, é importante
lembrarmos que, apesar de ser 1%, não quer dizer que não tenha um grande impacto. Mas, para efeitos de entendermos a circulação da atmosfera, vamos, no fundo, pensar sempre que o ar seco é constituído por 4/5 de azoto e 1/5 de oxigênio. Ora bem, o que é o azoto? O gás azoto é um gás diatómico, portanto, é um gás que é formado por 2 átomos de azoto. Os químicos ensinam-nos que a molécula, um átomo de azoto é cerca de 14 vezes mais pesado do que o átomo de hidrogênio e, portanto, os químicos dizem que o azoto tem um número atómico 14, como o gás azoto é constituído por 2 átomos de azoto, a molécula de azoto, a tal molécula diatómica, é 28 vezes mais pesada do que o átomo de hidrogênio que se toma para referência. E daí eu ter aqui assim em baixo que a massa molecular, e já vi que aqui há uma grelha, que vou depois emendar, aqui devia ser N2 e não O2, a massa molecular do azoto é 28. Ora bem, também se repararem, eu pus aqui os 2 átomos de azoto a terem um certo movimento, porque é muito importante perceber que todas estas moléculas têm movimentos de vibração e movimentos de rotação que são importantes porque eles são através destes movimentos é que as moléculas interagem com a radiação que sobre eles incide. Por outro lado, o oxigênio também é um gás diatómico e, portanto, cada átomo de oxigênio sabemos que é cerca de 16 vezes mais pesado que o átomo de referência, que é o hidrogênio, e, portanto, a molécula de oxigênio é 2 vezes 16 e, portanto, dá 32. Como a composição do ar seco tem sempre as mesmas proporções, eu, a partir de agora, vou esquecer que há azoto e oxigênio e posso imaginar, porque conceptualmente vai dar exatamente ao mesmo, que o ar seco é constituído por um conjunto de moléculas, que eu vou chamar moléculas de ar seco, que são 80% têm massa 28, peço desculpa, 80% tem massa 28, 20% tem massa 32, e se fizerem a conta, uma média pesada de 80% vezes 28, com mais 20% vezes 32, dá muito aproximadamente 28,9. Portanto, eu a partir de agora, e como espero que não esteja aqui nenhum químico a ouvir, não é? Porque ficará horrorizado, eu vou dizer que ar seco é constituído por moléculas cuja massa é 28,9 vezes mais pesada do que o átomo de referência de hidrogênio. Tudo isto porque a composição do ar seco é sempre a mesma, não varia de local para local, nem varia ao longo do tempo. Já com o vapor d'água, a história é completamente diferente. O vapor d'água varia muito rapidamente ao longo do tempo, portanto, ao longo do dia, a quantidade de vapor d'água varia de ponto para ponto. Quando o ar, quando, por exemplo, aqui em Portugal, nós temos ar que sopra, ventos que sopram do mar, portanto, ventos marítimos, sabemos que o que vai acontecer é que o ar que aqui está vai ser substituído por outro ar que tem mais concentração em vapor d'água e, portanto, é muito importante separarmos as duas coisas, porque, ao contrário do ar seco, que tem composição variável, o ar úmido não tem, porque o vapor d'água varia a sua proporção no espaço e no tempo com bastante rapidez. Um outro aspecto que é importante é olharmos para a molécula de água em termos de peso relativo. Quando eu digo relativo, é que é relativamente ao átomo de hidrogênio que se toma por referência. Ora, como o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o átomo de hidrogênio, e cada átomo de hidrogênio, o seu peso há de ser 1, não é? Porque é referência, terei 16 mais 1 e dá 18. Portanto, é muito importante percebermos que a molécula de hidrogênio é muitíssimo mais leve
que a molécula de ar seco. Uma molécula de ar seco é 28,9, uma molécula de hidrogênio é 18. E vamos ver que este aspecto, que pode parecer apenas episódico, vai ter uma importância muitíssimo grande. Portanto, isto é o primeiro aspecto que eu quero deixar muito claro relativamente à composição do ar. Agora, do ponto de vista físico, isto é essencialmente do ponto de vista químico. Do ponto de vista físico, o que acontece é que o ar úmido portanto, o ar seco e também o vapor d'água, quando considerados separadamente, seguem com enormíssima precisão o chamado modelo do gás perfeito. O que é o modelo do gás perfeito? É um modelo físico-matemático que eu aqui apenas vou descrever de um ponto de vista qualitativo. Se alguém quiser mais pormenores, eu posso indicar-vos ou posso dar-vos referências que mostram como é que isto é tratável do ponto de vista matemático, mas a ideia é que um gás perfeito é um conjunto de esferazinhas, bolinhas, corpúsculos. Portanto, conceptualmente, eu imagino como sendo um conjunto de bolinhas muito, muito, muito pequeninas, em enormíssimo número. Portanto, quando eu digo enormíssimo número, é para dizer que em 100 mililitros de ar devem estar lá à volta de 10 levantado a 22 bolinhas destas. 10 levantado a 22 é um número esmagador. Ou seja, é esmagador, apesar de nós representarmos com alguma facilidade. É um seguido de 22 zeros. Mas para uma pessoa depois ter uma ideia, e convido-vos a fazer esse exercício em casa, que é para nós percebermos de facto que o número é grande, dizer, muito bem, se eu vos desse como trabalho de casa contar 10 levantado a 22, 10 levantado a 22 bolinhas, em que conseguiam contar uma por segundo. Portanto, iriam demorar 10 levantado a 22 segundos. Será que a vossa vida dava? Ora bem, eu convido-vos a ir à internet e ver qual é que é a idade do universo. E vão ver que a idade do universo é muitíssimo inferior a 10 levantado a 22. Portanto, seriam precisos vários universos para contarmos estas moléculazinhas em 100 mililitros de ar. Portanto, já não estou a falar nas moléculas todas que existem na atmosfera. Portanto, essa é a primeira coisa. É um enorme conjunto de bolinhas. E o que é que essas bolinhas fazem? Essas bolinhas andam como se fossem mosquitos a voar, se quiserem, e essas bolinhas podem bater umas nas outras, de vez em quando batem umas nas outras, e quando batem umas nas outras, esse choque é elástico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há dissipação da energia. Portanto, a energia mantém-se constante. Não quer dizer é que uma bola, quando bate na outra, uma não fique com um bocadinho menos de energia que tinha. Mas o que nós sabemos é que se o choque é elástico, a energia que é perdida por uma das bolinhas é ganha pela outra. E, portanto, isto no fundo o que quer dizer é que a energia total das bolinhas vai -se sempre conservar. Nunca se vai perder porque os choques são elásticos. As bolinhas também podem bater nas paredes do recipiente. E quando batem nas paredes do recipiente, esses choques também são perfeitamente elásticos. Portanto, esta é a primeira ideia. A segunda ideia é que a dimensão destas bolinhas é desprezável face ao volume todo ocupado pelo gás. Se quiserem, é um bocadinho como o sistema solar, em que se olharmos para o sistema solar, o volume ocupado pelo sistema solar é esmagadoramente maior que o volume ocupado pelos planetas que andam à volta do Sol. Ou seja, posso perfeitamente esquecer-me que os planetas têm uma certa dimensão quando estou a pensar no sistema solar e considerar que eles são pontos. Ora bem, aqui é exatamente a mesma coisa. A dimensão, portanto, esta figura está completamente distorcida, porque se eu fosse representar isto à escala, nem sequer o pontinho preto seria real, porque estaria a distorcer. Portanto, a segunda coisa é o volume ocupado pelas bolinhas é completamente desprezável. Terceira coisa que é importante. Estas bolinhas vão bater nas paredes. E quando batem nas paredes,
Elas, agora, do ponto de vista físico, costuma-se dizer que vão sofrer uma variação de momento linear. Aqui eu não quero entrar em grandes complicações, porque o importante é, se elas baterem, vão empurrar as paredes. Ao empurrar as paredes, vai resultar uma determinada força. Essa força por unidade de área é aquilo que nós chamamos de pressão. Portanto, a pressão não é mais do que a força por unidade de área. Ora bom, na realidade, se eu imaginasse aqui digamos, a superfície, por exemplo, aqui a mão dentro destas bolinhas, elas também iriam bater na minha mão e também exerceriam força, e por isso é que qualquer corpo dentro de ar ou dentro de um gás vai sentir pressão. Isso é muito, sobretudo, nós sentimos variações de pressão. Quando vamos de avião e o avião sobe para níveis em que há menos, a densidade destas bolinhas é menor e a pressão diminui, eu sinto logo um efeito fisiológico. E também o contrário quando o avião está a aterrar. Portanto, no fundo, esta pressão é a força por unidade de superfície exercida sobre as paredes do recipiente ou então sobre qualquer superfície que eu imagine aqui dentro portanto, imersa nestas bolinhas. Esta pressão é mensurável com um instrumento que se chama barómetro. E sendo uma força por unidade de área, ela normalmente utiliza-se a unidade de força por unidade de área do sistema internacional, que é o chamado Pascal, que na realidade é o Newton por metro quadrado. Ora bom, eu não vou preocupar-me muito com unidades, quando for absolutamente necessário, eu darei esse pormenor, mas, portanto, a ideia é esta. Nós, na realidade, o Pascal, que é o Newton por metro quadrado, para a pressão atmosférica, é um número demasiadamente pequeno e, portanto, costumamos contar isto em 100 Pascal. Portanto, contamos aos molhos de 100, que é o chamado hectopascal. E, portanto, normalmente nós dizemos que a pressão atmosférica é de 1000 hectopascal ou de 500 hectopascal. Ou seja, no fundo é 1000 vezes 100 pascal ou 500 vezes 100 pascal nas unidades do sistema internacional. Os barómetros normalmente têm, o que se vê aqui assim neste instrumento, aqui a parte de baixo circular, tem um ponteiro e esse ponteiro normalmente aponta um número que muitas vezes está em hectopascal, que também antigamente se chamava milibar, e portanto o milibar é exatamente o mesmo que hectopascal, e portanto eu consigo saber a pressão por leitura direta, ou seja, um barómetro, aquilo que ele mede é o número de impactos médios que as bolinhas que constituem o ar estão a ter na superfície desse mesmo barómetro. Um outro aspecto importante é a temperatura. E o que é a temperatura? A temperatura é uma medida da velocidade média a que estão a andar estas partículazinhas. Ora bom, agora vou corrigir. Ou seja, a velocidade média já dá uma ideia, mas na realidade não é a velocidade média, mas é o quadrado da velocidade. Ou seja, em vez de estar a somar a velocidade de todas estas moléculazinhas e dividir pelo número delas, portanto fazer uma média, somo o quadrado, somo o valor da velocidade ao quadrado e depois divido pelo número de esferinhas, é aquilo que nós chamamos uma média quadrática. E já agora, não é que seja muito importante, mas é interessante para quem gosta de saber que, na realidade, a razão por que eu estou a falar em quadrado da velocidade é porque, no fundo, a temperatura tem a ver com a chamada energia cinética, que é a energia de translação destas moléculazinhas todas. Ou seja, a energia cinética é o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, como a massa destas bolinhas é a mesma, são os tais 28,9, o que acontece é que, na realidade, fazer a média da energia cinética ou fazer a média do quadrado da velocidade é o mesmo. Mas aquilo que eu quero que fique retido é que a temperatura vai refletir o comportamento destas bolinhas. E quando eu falo em média da velocidade, como há bocadinho falava em média de choques, é que cada partícula vai ter um choque diferente e cada partícula tem uma densidade, tem uma velocidade diferente. Mas
Como elas são 10 levantado a 22, aquilo que me interessa é o comportamento médio. E exatamente o comportamento médio dos choques, que na realidade é o momento linear, é a pressão. O comportamento médio do quadrado da velocidade, que na realidade é a energia cinética, é a temperatura. A temperatura também se mede com um instrumento, como está aqui. Eu fui buscar um instrumento antigo, tenho aqui um termómetro de mercúrio. Mas, tal como a pressão e a temperatura, pode ser medida por outro tipo de instrumentos. Pouco importa, há zilhões deles. Os mais modernos, evidentemente, são com semicondutores e coisas parecidas, mas, na prática, o que interessa é o que eles me dão uma ideia do comportamento, desta agitação destes corpúsculos todos. Finalmente, é importante dizer que é importante também caracterizar quantas bolinhas é que há. Como estas bolinhas são em um número enorme, não dá jeito nenhum estar a dar-vos o número de bolinhas que ali estão. Portanto, se as folhas de papel se medem às resmas, acho que cada resma vale 500 folhas, se os carapaus se vendem aos quarteirões, se os ovos se vendem às dúzias, eu diria que estes corpúsculos medem-se aos moles. E o que é um mole? Um mole não é mais do que 6 vezes 10 levantado a 23 bolinhas. Portanto, na realidade, é muito mais fácil eu agrupar em 6 vezes 10 levantado a 23 e, portanto, fico com números normais, não é? Números todos os dias. Pode falar em 3 moles, em 4 moles, em 10 moles, em 5 moles e não com números astronómicos. Portanto, no fundo, estas 4 quantidades é aquilo que caracteriza o ar que está dentro desta caixa e, ao mesmo tempo, será também aquilo que caracteriza uma porção da atmosfera que eu esteja a considerar num determinado local. Certo? Não há dúvidas? Posso continuar? Então, vamos a isso. Um outro aspecto, também não se assustem com estas equações, porque o que importa é depois percebermos qualitativamente o que é que está a acontecer. Demonstra-se, de resto a demonstração é extremamente interessante, que com estas hipóteses que eu atrás mencionei, as relações pressão, volume, número de moles e temperatura, portanto o P, o V, o N e o T, relacionam-se matematicamente de uma forma muito simples. É que o produto da pressão que o gás está a exercer pelo volume que ele ocupa é igual ao número de moles multiplicado pela temperatura e depois corrigido por um R asterisco, que não é mais do que aquilo que se chama uma constante universal. É uma constante que vem nos livros e que é válida para todos os gases e, portanto, também é válida para uma mistura de gases, que é o ar seco, e também é válida para uma mistura de gases com vapor de água, que é o ar úmido. Portanto, qualquer gás na atmosfera vai obedecer a esta equação. Outra coisa importante, e esta é fácil de nós percebermos, é que a energia de um gás é uma função que depende apenas da temperatura. E porquê? Bom, se nós nos lembrarmos do que eu disse há pouco, em que eu disse que a temperatura era uma medida da energia cinética dos gases, a única forma de energia que está presente naquele enxame de átomos é a energia cinética. E, portanto, aquilo que eu chamo a energia do gás é a soma da energia cinética de todos eles. E, portanto, como a média dessa energia só depende da temperatura, o total também só pode depender da temperatura. Portanto, que a energia de um gás seja uma função exclusiva da temperatura é perfeitamente pacífico. A única coisa que já não é tão pacífica é que essa forma é muito especial. De facto, é proporcional à temperatura, em que isto é uma constante que vai depender do tipo de gás e, portanto, mas isto para nós não nos vai fazer diferença nenhuma. A única coisa que é importante saber é quando eu tiver um bocado de gás da atmosfera e esse gás aumentar a sua temperatura, quer dizer que a energia que lá está armazenada aumentou. Quando o gás diminui a temperatura, quer dizer que a energia diminuiu. Um outro aspecto muito importante que se sabe em física é que a energia, tal como o dinheiro na nossa carteira, é uma quantidade conservativa. O que eu quero dizer é, se o meu dinheiro na carteira diminuiu,
não é porque desapareceu por obra e graça do Espírito Santo, é porque foi para algum lado. Alguém me roubou ou eu comprei qualquer coisa. Se me aparece dinheiro na carteira, ele não surgiu por milagre, quer dizer que forçosamente alguém teve que pôr lá e, portanto, isto quer dizer que houve uma transferência de dinheiro de fora da carteira para dentro da carteira. Com a energia acontece exatamente o mesmo. A energia, se a energia de um bocado de ar aumenta, é que ela teve que forçosamente algum processo, levá-la de fora para dentro. Se houve um desaparecimento de energia, teve que haver um processo que leva a energia de dentro para fora. Portanto, isto é outro conceito muito importante, é que na atmosfera a energia não aparece do nada nem desaparece. Não há buracos de energia nem fontes de energia. Há apenas transferências de energia de um lado para o outro. E, portanto, se eu tiver um bocado de ar numa sala e esse bocado de ar, a sua temperatura diminui, ela teve que haver uma transferência de energia para fora da sala. E o mesmo acontecerá se ele aquecer, quer dizer que há uma transferência de energia para dentro da sala. Portanto, ou seja, no caso de um gás na atmosfera, é extremamente simples. Se eu quero saber se a energia aumentou ou diminuiu, é só olhar para a temperatura. A temperatura aumentou, a energia aumentou. A temperatura diminuiu, a energia diminuiu. Um parênteses também importante, porque convém frisar este pormenor, apesar de ser relativamente pouco importante para o que se vai seguir. Esta temperatura não é a temperatura em graus Celsius. É aquilo que se chama a temperatura absoluta. Tem que ser a temperatura absoluta. E como é que eu obtenho a temperatura absoluta que se costuma escrever em Kelvin? O Kelvin não é mais do que a temperatura em Celsius mais 273,15. E porquê este número mágico 273,15? Porque nós sabemos que há uma temperatura mínima possível no universo e essa temperatura mínima possível, que nem sequer é alcançável, é de 0 Kelvin. Reparem que seria muito estranho eu ter aqui um T negativo, queria dizer que eu teria uma energia negativa, que é uma coisa que ninguém sabe o que é. Portanto, na realidade, a temperatura tem que ser escrita por forma a que haja a garantia de ser positiva. E, portanto, quer dizer que a temperatura tem que ser em Kelvin. Mas agora vamos olhar para consequências desta relação. É o que eu estou aqui a tentar mostrar nestes exemplos. Imaginemos que eu tenho as minhas moléculazinhas, as minhas bolinhas de ar dentro deste cilindro e este cilindro está dentro de um banho-maria para eu garantir que a temperatura não varia. Se olharem aqui para o termómetro, vão ver que a temperatura está sempre o mesmo. Portanto, no fundo, eu tenho que ter um cilindro, digamos, de lata, de metal, com umas paredes relativamente finas, para que, na realidade, a sua temperatura não varie. E agora vou exercer uma força que vai empurrar este pistão para baixo. Ora bem, se eu dividir a força pela área do pistão, tenho a pressão que eu estou a exercer. Portanto, nada de especial. Ora bem, o que é que vai acontecer? Vamos olhar aqui para esta expressão aqui em cima. Se a temperatura for constante, eu estou a dizer que a temperatura é constante, porque ela não varia. Como este R é uma constante, e como o cilindro não tem fugas e, portanto, não está a entrar nem a sair ar, o N é constante, tudo o que está aqui assim é constante, ou seja, o produto da pressão pelo volume é constante. Ou seja, é aquilo que normalmente nós costumamos dizer, que a pressão e o volume são inversamente proporcionais à temperatura constante. Isso é a coisa mais fácil de se experimentar em casa. Pegam numa seringa, uma seringa sem agulha, não é? Portanto, tapam com o polegar a saída, empurram o êmbolo e vão ver que, à medida que eu vou exercendo mais força, o volume vai diminuindo. Quando eu exerço menos força, o volume volta a aumentar. Ora bem, claro que a única coisa que em casa não dá, fica uma experiência mais qualitativa, mas se eu fizer isto com cuidado, verifico que para que o volume passe a metade, a pressão tem que duplicar. Para que o volume passe a 5 vezes menor, a menos, a pressão tem que quintuplicar e assim sucessivamente. Portanto, o produto de pressão vezes o volume é constante, é a famosa lei de Boyle-Mariotte. E já agora vamos perceber uma coisa que é interessante, que é, reparem que se a temperatura é constante, quer dizer que a energia do gás que está aqui a ser comprimido não varia. Ora bem, nós sabemos que há duas maneiras de eu transferir energia para dentro do ar. E essas duas maneiras são ou através daquilo que nós chamamos de trabalho, que é
uma força que se desloca para produzir compressão, se eu comprimir um gás, o produto da pressão que eu estou a exercer pela variação do volume é aquilo que nós chamamos de trabalho, ou seja, eu estou a fornecer energia, neste caso, e, obviamente, quando o pistão estiver a subir, ele está a receber energia do gás. E a outra forma de eu transferir energia é com uma chama através daquilo que nós chamamos de calor. Ora bem, uma coisa que é logo óbvia é que se eu estiver a comprimir o gás, estou a transferir energia lá para dentro. Mas se eu estou a transferir energia lá para dentro, mas a temperatura não varia porque ela está num banho-maria, isso quer dizer que tem que estar a sair calor de dentro do gás para o banho-maria para que a temperatura permaneça a mesma. E por outro lado, quando o pistão sobe, como ele está a fornecer energia através da subida do pistão, como a energia que lá está dentro não pode variar, quer dizer que ele tem que estar a receber calor do banho-maria. Ora bom, este é um processo, ou seja, o produto de pressão vezes o volume a temperatura constante é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Agora vamos ver uma outra situação. Esta situação que aqui está é o seguinte: eu agora não estou a empurrar, tenho apenas o pistão completamente livre e o que é que eu faço? Estou a aquecer o gás e, portanto, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui fora ar que está a exercer pressão, ou seja, na realidade, a pressão exercida pelo êmbolo vai ser sempre a mesma, porque eu não estou a exercer força nenhuma. Então quer dizer que a pressão aqui dentro, onde eu estou aqui a pôr o meu cursor, a pressão aqui dentro é sempre a mesma. Então vamos olhar outra vez aqui para esta equação. A pressão é sempre a mesma. Então, por sua vez, o número de moles, o número de bolinhas, é sempre o mesmo, porque não há furos no cilindro. O R, como eu já vos disse, é uma constante. Então, o que é que vai acontecer? O volume e a temperatura vão ser proporcionais, forçosamente, porque o P é constante, aqui isto é constante, portanto quer dizer que o volume há de ser igual a uma constante vezes a temperatura, ou se quiserem, o volume a dividir pela temperatura é constante. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando eu tenho um processo a pressão constante, o volume é proporcional à temperatura, ou seja, se eu duplicar a temperatura, o volume duplica. Se eu triplicar a temperatura, o volume triplica. Se o volume passar a ser 10 vezes menor, quer dizer que a temperatura teve que ficar 10 vezes menor. É um outro comportamento importante. Quando eu tiver um gás, quando eu tiver ar à minha volta, e se esse ar estiver a pressão constante, o volume que ele vai ocupar é proporcional à temperatura a que ele está. Finalmente, terceiro caso, muito parecido, que é este que está aqui assim. Este caso aqui, o que acontece é, se repararem, eu agora fixei o meu pistão e me peço que ele se movimente. Se eu fixei o meu pistão, isto quer dizer que o volume é constante. Eu não deixo mexer. E agora estou a aquecer. O que é que eu vejo? Vejo agora que a temperatura e a pressão vão variar. Como é que vão variar? Muito fácil. Vou outra vez aqui a esta equação e digo, agora o volume é constante. Sua vez, o N é constante, porque não há fugas, o R é constante e, portanto, o que é que vai acontecer? A pressão vai ser proporcional à temperatura, ou seja, se a temperatura duplicar, a pressão a que está duplica e, assim, isto é o que acontece, por exemplo, numa panela de pressão. Quando eu tenho a panela de pressão com a sopa, o gás, o ar que lá está, vai estar confinado pela tampa e, portanto, o volume de gás que está dentro da panela é sempre o mesmo. O que é que eu vou fazer? Começo a aquecer a panela. Quando a panela aquece, a pressão lá dentro vai aumentar e vai aumentar proporcionalmente ao aumento de temperatura. Finalmente, um último caso. Vamos imaginar agora que eu tenho duas caixas e que essas duas caixas, uma é de ar seco e a outra é de ar úmido. Portanto, lembremos o que é ar seco. Ar seco são bolinhas que pesam 28,9. Ar úmido são bolinhas que pesam 28,9, o ar úmido é ar seco, mais vapor d'água, que são bolinhas que pesam 18.
E vamos imaginar que eu tenho duas caixas que têm exatamente o mesmo volume, exatamente a mesma temperatura, exatamente a pressão é a mesma. O que é que eu imediatamente concluo? Reparem que aqui o material não é o mesmo, um é ar seco, outro é ar úmido. Mas eu olho aqui para esta equação e digo, se a pressão é a mesma, se o volume é o mesmo, se a temperatura é a mesma, isto quer dizer que o N tem que ser forçosamente o mesmo, senão esta equação não é válida. Ou seja, tem que haver tantas bolinhas de ar seco como há bolinhas de ar úmido. Então o que é que eu concluo? Algo muito interessante. É que há tantas bolinhas de ar seco, mas todas as bolinhas de ar seco pesam 28,9. Como há o mesmo número de bolinhas de ar úmido, tem que haver, portanto, se há ar úmido, tenho bolinhas que só pesam 18. Aqui vai haver uma repartição entre bolinhas que pesam 28,9 e bolinhas que pesam 18. Na caixa de cima, todas elas pesam 28,9. Então o que é que eu concluo? Uma coisa que não é nada evidente e que a maior parte das pessoas erra quando se pergunta. É que se eu tiver ar seco e ar úmido exatamente nas mesmas condições de temperatura, pressão e volume, a caixa que tem ar úmido pesa menos. E isto é extremamente importante na atmosfera. Porquê? Porque se eu umidificar o ar, torno-o mais leve. Portanto, é um pormenor que nós vemos em casa. Quando eu tenho um pano molhado ou roupa molhada e a ponho em cima de uma mesa, porquê é que ela vai secar? Ela vai secar porque começa a haver moléculazinhas de água que estão na roupa e que passam para a atmosfera que está ao pé, umidificam-na, como a pressão, o volume e a temperatura são as mesmas, fica mais leve, então o que é que acontece? Esse ar úmido sobe porque é mais leve que o outro ar que está à volta, que é menos úmido. E, portanto, eu vou tendo sempre a capacidade de ir absorvendo água e, portanto, o ar seca. Mais importante na atmosfera, é uma das formas mais efetivas de eu tornar o ar mais leve e, portanto, de tornar o ar instável. Porquê? Porque se o ar é mais leve que o que está à volta, vai subir, é umidificando. E, por exemplo, no Canadá, aquelas tempestades enormes, no Canadá e no norte dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, temos grandes tempestades de neve. Porquê? Porque eu tenho ar frio e seco que vem do Ártico e vai soprar por cima dos lagos, aqueles lagos Michigan e o Lago Erie, aqueles grandes lagos, o Lago Ontário do Canadá. E o que é que vai acontecer? Ao passar por cima dos lagos, esse ar é umidificado, enche de umidade, torna-se leve, sobe e vai provocar tempestades de neve enormes. Portanto, na realidade, o papel da água não é só produzir chuva, mas é produzir instabilidade. Ora bem, continuemos. Um outro aspecto é aquilo que se chama um processo adiabático. O que é um processo adiabático? Um processo adiabático é um processo em que eu impeço que haja transferência de energia sobre a forma de calor. Como é que eu consigo fazer isso? Muito simples. Se eu tiver uma garrafa termos, nós sabemos que se eu tiver café dentro de uma garrafa termos, ao fim de 3 horas o café ainda continua quente. Ou seja, a energia que lá está dentro não se perdeu porque a temperatura é a mesma. Ou seja, uma garrafa termos é uma garrafa em que eu não deixo que haja trocas de calor entre o que está dentro da garrafa e o que está fora. Agora, posso imaginar uma garrafa termos que tem uma tampa móvel, ou seja, eu posso comprimir o gás que está dentro de uma garrafa termos. Aí o que é que vai acontecer? Só vai haver uma interação do gás com o que está fora através da compressão, que eu já disse que é sobre a forma de trabalho. Ora bom, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, eu disse há pouco, que quando eu baixo um êmbolo, eu estou a transferir energia para dentro do ar. Se, ao mesmo tempo, eu tenho uma garrafa termos, não vou deixar essa energia sair. O que é que vai acontecer? Essa energia vai aumentar. Como a energia, aumento de energia quer dizer aumento de temperatura, quer dizer que eu vou aumentar a temperatura do gás. Ora bom, isto que está aqui é um dispositivo que já na Indonésia há 2000 anos eles utilizavam para fazer fogo, os cowboys no faroeste usavam muito, e que é uma forma de acender cigarros. Ou seja, o que é que eu tenho? Tenho um tubo, dou uma pancada, ou seja, transfiro energia, como o vidro é um bom isolador,
quer dizer que, e o processo é muito rápido, quer dizer que não há perda de energia por calor, o aumento de energia é tanto que eu posso acender um bocadinho de algodão ou de lã que está aqui e usá-lo depois para, como chama. Porquê é que eu digo que isto é importante? Agora vamos olhar aqui para a atmosfera. Se eu tiver uma bolha de ar que está a ser aquecida pelo Sol, o que vai acontecer é que essa bolha, e essa bolha de ar, imaginemos que tem vapor de água, mas aqui para já não nos preocupemos tanto com o vapor de água, o que é que vai acontecer? Essa bolha vai ficar mais leve do que o ar que está à volta e, portanto, vai-se desprender uma bolha e vai começar a subir. Quando começa a subir, a pressão que está à volta diminui, porque nós sabemos que a pressão vai diminuindo à medida que nós subimos na atmosfera. Então, o que é que vai acontecer? Obviamente que se a pressão fora diminuiu, a bolha vai aumentar. Ou seja, se está a aumentar é equivalente a um pistão que está a subir, não é? Está a expandir. Ou seja, a bolha está a transferir energia lá para fora. De onde é que essa energia vem? Só pode ser da energia que a bolha tem. Mas se lembrarem bem, a energia é apenas dependente da temperatura. Então, se ele está a fornecer energia, quer dizer que a energia vai diminuir e a temperatura vai diminuir. Ou seja, quando eu tiver uma bolha de ar que sobe na atmosfera, ela vai esfriar obrigatoriamente, porque está a transferir energia ou expandir-se, e como essa energia não vem de mais lado nenhum, ela vai diminuir a quantidade de energia que lá tem armazenada e, portanto, vai diminuir a temperatura. Um pormenor que me podem perguntar é, mas espera aí, em que é que o ar se comporta como uma garrafa termos? E eu digo, o ar comporta-se como uma garrafa termos por uma razão que podem verificar. Quem fuma sabe que quando acende um cigarro não queima o nariz. Porquê que não queima o nariz? Porque o ar é muito mau condutor. Ou seja, se o processo de expansão do ar, for suficientemente rápido, o que acontece é que é como se fosse uma garrafa termos e, portanto, a única coisa que conta para transferir energia é o facto de se estar a expandir. Também dá um pormenor que é interessante mencionar e que é o seguinte, é que se eu olhar para uma esfera e essa esfera, o seu raio aumentar, nós podemos lembrar de que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, ou seja, depende do raio levantado a 3. A área de uma esfera é só 4πr ao quadrado, ou seja, depende do raio levantado ao quadrado. E, portanto, matematicamente, se eu duplicar o raio de uma esfera, a quantidade de ar que lá está dentro aumenta 8 vezes, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mas a área, a superfície, que é onde pode haver trocas, só aumentou 4 vezes. Ou seja, começa a haver muito mais volume dentro da esfera, que vai aumentando. Cada vez que eu duplico é 8 vezes maior, mas se quiserem, 4 vezes o sítio onde há transferência apenas é 4 vezes. Se quiserem, eu pensar num estádio de futebol, em que, num estádio de futebol, se eu duplicar o espaço o espaço para o volume de pessoas, eu depois não posso manter apenas o número de portas que tinha, com apenas maior, não, tem que ser muito mais, porque na realidade a área não aumenta na mesma proporção do que o volume. Portanto, aqui tudo isto é para vos convencer que esta expansão em que não há trocas de calor acontece muitíssimas vezes na atmosfera. Continuemos então mais um bocadinho. Um conceito também muito importante para aquilo que se vai seguir é o chamado equilíbrio hidrostático. O equilíbrio hidrostático é muito, muito simples de nós percebermos. E sem ser o ar, vou começar primeiro por terem um copo de whisky. Se tiverem um copo de whisky em cima da mesa, quando olhamos para o copo de whisky, em que não mexemos, está o whisky completamente parado. E eu agora posso imaginar porque que eu posso imaginar dentro do whisky um cubozinho, como este aqui que está aqui representado. E eu digo, se o whisky não está em movimento, quer dizer que este cubo não pode estar em movimento. Ora, não, portanto, está em equilíbrio, está parado. Ora, a física, a mecânica ensina-nos que se o cubinho está parado, quer dizer que as forças que sobre ele atuam têm que se anular mutuamente. Eu digo, mas espera aí, este cubinho do whisky tem peso. Então, é feito do whisky, portanto, a terra vai atraí-lo. Então, porquê é que ele não desce cá para o fundo?
não desce cá para o fundo, porque, entretanto, a pressão dentro do copo de whisky vai aumentando à medida que eu vou da superfície do copo para o fundo do copo. Na superfície do copo ele tem uma pressão igual à pressão atmosférica e no fundo do copo tem que ter uma pressão maior. Ou seja, na realidade, a pressão aqui em baixo é maior do que a pressão ali em cima. Ou seja, vai haver aquilo que se chama um gradiente de pressão, uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão tem que ser medida em diferença de pressão por unidade de comprimento na vertical e é aquilo que nós chamamos de facto um gradiente. Estas duas forças têm que ser iguais. Ou seja, na realidade, uma taxa de variação da pressão na vertical tem que ser igual ao peso do whisky e no ar é exatamente a mesma coisa. Quando eu tenho ar em repouso, quer dizer que o peso do ar é igual à força do gradiente de pressão. E é esta a razão que permite eu explicar duas coisas que, à primeira vista, serão paradoxais, que é dizer o seguinte: se nós sabemos que a pressão à superfície é à volta de 1000 hectopascal e a pressão no topo da atmosfera é zero, porque chegamos ao vácuo do espaço, a pergunta é então como é que o ar não foge todo lá para cima da atmosfera e se vai embora. Da mesma maneira que se eu tiver um balão que tiver uma grande pressão, portanto, quando eu encho um balão, se eu abrir o pipo, imediatamente o balão esvazia. Portanto, a pergunta é, mas por que diabo é que a atmosfera não esvazia se tem uma pressão muito grande cá em baixo e uma pressão extremamente pequena ou zero lá em cima? E a resposta é porque em cada nível da atmosfera, a variação da pressão é exatamente igual ao peso do ar nesse cubinho. E, portanto, acaba por estar tudo em equilíbrio. A outra coisa é se eu fizer um cálculo de qual é o peso da coluna de ar em cima da minha cabeça, desde aqui até, lá, até ao topo da atmosfera, dá à volta de 1 tonelada, ou qualquer coisa parecida com isso. E, portanto, uma pessoa diz, espera aí, então andamos sempre com um elefante em cima da cabeça. Eu lembro que aqui há uns anos perguntei a um aluno porque é que não sentíamos isso, e ele disse, é porque como isto é desde pequeninos, habituámos-nos, não é? Ora bom, a razão é, de facto, exatamente a mesma. É que essa tonelada que está sobre a nossa cabeça é exatamente compensada pela variação da pressão. Ou seja, é muito importante nós percebermos que, na realidade, o ar é sempre tal que o peso, e o peso o que é? É a densidade multiplicado pela aceleração da gravidade, isto é apenas um pormenor, é igual à variação da pressão. Mais ainda, isto quer dizer outra coisa interessante. Nós sabemos que o ar frio é mais denso, é mais pesado, o ar quente é mais leve, ou se quiserem, para ser mais correto, ar com menor temperatura tem uma densidade maior, ar com maior temperatura tem uma densidade menor. Qual é a leitura que eu tenho que fazer aqui? Quer dizer que, se eu tiver ar frio, quando eu subir 10 metros, vai haver uma determinada diferença de pressão. Mas se eu tiver ar quente, a variação de pressão vai ser menor. Porquê? Porque se o ar é mais leve, quer dizer que este termo aqui é mais baixo. Ou seja, variações de pressão na vertical refletem a temperatura da coluna de ar. E, portanto, se eu tiver duas colunas de ar, uma quente e outra fria, sim? Não, então vou voltar a repetir. É imaginar o copo de whisky, vou imaginar dentro do whisky um cubinho de whisky, e agora digo, esse cubinho não pode estar a mexer, porque o whisky está em cima da minha mesa paradinho. Mas digo, mas espera aí, mas este cubinho tem peso, não é? Porque é o whisky tem peso, a terra vai atraí-lo. Então porquê que o whisky não desce? E a razão é o whisky não desce, porque na realidade a pressão dentro do copo de whisky vai aumentando desde a superfície em que vale a pressão atmosférica, depois vai aumentando, de tal maneira que a variação da pressão contrabalança o peso. Ou seja, o que eu tenho aqui é a variação da pressão, em que esta variação da altura é a altura do cubinho. Eu digo, a variação da pressão por unidade de altura do cubinho compensa exatamente o peso do meu cubinho. Fui claro? Portanto, isto explica uma série de paradoxos, agora não vou repetir, mas o mais importante é perceber que eu posso reescrever isto dizendo que a variação da pressão relaciona-se com a variação do nível através deste termo que aqui está, que é o peso do cubinho. Mas o peso do cubinho, por sua vez, está relacionado com a temperatura. Porquê? Porque quando a temperatura é mais baixa,
o peso é maior porque o ar é mais denso. Quando a temperatura é mais alta, esta quantidade é mais leve, esta quantidade é menor porque o ar é mais leve. Então isto tem uma consequência extremamente importante, que é, se eu imaginar que tenho duas colunas de ar, exatamente, digamos, com 1 km de altura, e a começarem na superfície do solo exatamente à mesma pressão, que é, digamos, 1000 hectopascais. Uma é ar quente e a outra é ar frio. Quando eu chegar a 1 km, a pressão das duas colunas vai ser completamente distinta. Porquê? Porque como como a densidade do ar frio é muito maior, o peso da coluna é maior e, portanto, o decréscimo de pressão é maior e, portanto, eu vou ter muito menor pressão em cima do ar frio do que em cima do ar quente. Ou seja, uma temperatura de uma coluna de ar induz diferenças de pressão em altitude. E agora vou parar e perguntar, fui claro? Portanto, o que eu quero dizer é isto. Imaginemos que esta variação aqui da altura é sempre 1 km. Então, o que eu quero dizer é que este termo aqui, imaginemos que para o ar frio vale 10, para o ar quente vale 8. Então, o que é que vai acontecer? Para o ar frio, que vale 10, vou multiplicar por 10 a variação de nível para ter a variação de pressão. Portanto, se eu tiver aqui este fator 10, quer dizer que num quilómetro a variação vai diminuir de 10 vezes 1 km. Vai variar de 10. Se eu tiver ar quente, em que este valor, digamos que é apenas 7, em 1 km vai apenas variar de 7. E, portanto, quer dizer que quando eu tenho ar quente, a variação da pressão é muito mais lenta do que quando tenho ar frio. E, portanto, quando eu tiver ar frio, a pressão em cima, no topo dessa coluna, vai ser menor do que a do ar quente, porque enquanto que a pressão desce 10 quando eu tenho ar frio, só desce 7 quando eu tenho ar quente. Ou seja, uma maneira de eu criar diferenças de pressão a um mesmo nível é aquecendo ou arrefecendo a coluna. Volto a perguntar, fui claro? Ora Sim. bom, presumo então que sim. Vou então continuar. Agora que já falámos no problema da variação de pressão, na relação que a variação de pressão tem com o peso da coluna e a relação do peso da coluna com a temperatura e, portanto, a variação da pressão com a temperatura, agora vamos olhar para uma outra coisa que é extremamente importante, que é a quantidade de vapor d'água que nós temos na atmosfera. E, portanto, o que é importante perceber é o seguinte, e isto é o que acontece, por exemplo, quando eu estou quando eu tenho, sei lá, um abaixamento de temperatura dentro de casa. Eu vejo que, sobretudo junto aos vidros, os vidros vão embaciar. Ora bem, então o que é que acontece? É que, na realidade, a quantidade de vapor d'água que uma determinada quantidade de ar é capaz de armazenar tem um limite máximo. Portanto, o que eu quero dizer é que isso nota-se perfeitamente quando eu vou para o duche na casa de banho. Eu entro na casa de banho e não tenho nada embaciado. Começo a tomar banho e começa a injetar vapor de água na atmosfera, devido ao duche de água quente, e às tantas tenho fumo, né, entre aspas, tenho nevoeiro na minha casa de banho. Porque o que é o nevoeiro? Eu já disse que nevoeiro é uma nuvem e que a nuvem são gotículas de água. Então o que é que aconteceu? À temperatura a que está a casa de banho, ela tem um máximo de vapor que é capaz de aguentar. Ora bem, isto é um resultado extremamente importante, que é, em física mostra-se que a quantidade máxima de vapor que uma determinada porção de ar consegue aguentar, consegue reter, é uma função exclusiva da temperatura. E é o que eu tento aqui representar, que é o seguinte: se eu tiver, não se preocupem para já com esta umidade relativa. Se eu tiver
um conjunto de vapor d'água, se eu começar a baixar a temperatura, o que vai acontecer é que a capacidade do ar reter uma determinada quantidade de vapor diminui. Então quer dizer que, às tantas, ele não consegue reter mais e começamos a ter gotículas de água líquida. Se eu arrefecer ainda mais, menos capacidade ele ainda tem de reter e, portanto, mais água líquida se forma, que é o que está aqui a acontecer. Ou seja, primeira ideia que é muito importante perceber: a quantidade máxima de vapor d'água em massa, em peso, se quiserem, que uma porção de ar é capaz de reter, é uma função exclusiva da temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais capacidade ele tem de reter. Quanto menor for a temperatura, menos capacidade ele tem de reter. Segunda coisa importante, o conceito de umidade relativa. O que é umidade relativa? É a quantidade de vapor que existe, por exemplo, na sala onde vocês estão, a dividir pela quantidade de vapor máxima que poderia lá estar. Ou seja, se eu tiver uma umidade de 50%, quer dizer que a quantidade de vapor em massa que está na vossa sala é metade daquela que a sala conseguiria aguentar. Se eu tiver 90% de umidade, quer dizer, ele está quase a aguentar o máximo. Porquê? Porque mais 10% em massa e começa a formar-se gotículas. Ora bem, uma pergunta, ou se quiserem uma explicação importante, ou um comentário importante, é: mas por que diabo é que os meteorologistas se preocupam com a percentagem que está daquilo que é o máximo possível? E uma razão importante é fisiológica. Nós, o nosso corpo, nós somos sensíveis não à quantidade de vapor em valor absoluto, mas à quantidade de vapor em valor relativo, ou seja, relativamente a quê? À quantidade máxima. Ou seja, quando eu tenho, quando a atmosfera atinge 90% da sua capacidade, eu sinto-me perfeitamente mal fisiologicamente. Se for no inverno, essa capacidade é muito menor, porque eu já disse que a capacidade máxima é menor para temperaturas baixas. Se for no verão, eu tenho muito mais, tenho que ter para 90% muito mais quantidade de vapor. Mas não é a quantidade de vapor que interessa, é a quantidade de vapor relativamente à quantidade máxima que a atmosfera pode reter. E agora a pergunta é: como é que eu posso calcular estas quantidades? Ora bem, a quantidade máxima é facílima de calcular. Porquê? Porque existe uma fórmula. Se eu disse que a quantidade máxima é uma função exclusiva da temperatura, alguém conseguiu ver essa dependência. E está aqui essa dependência, cá está o máximo em gramas por metro cúbico, e está aqui a temperatura em graus, e está aqui a dependência, que é esta curva. E depois, para não vos dar o trabalho de terem que ir buscar isto, eu tenho aqui uma tabelinha que tem exatamente os valores. E era aquilo que eu vos dizia. A 15 graus, o valor máximo são 12,8 gramas por metro cúbico, mas se eu tiver, por exemplo, a 38 graus, já não é 12,8, é 51,2. Estão a ver, isto aumenta muito rapidamente. Então a pergunta que se põe é: como é que eu posso agora calcular este outro termo, que é o termo que é muito importante, que é qual é a quantidade que efetivamente, não é, que efetivamente está na atmosfera? Ora bem, uma maneira que, vamos dizer, que é incontestável é o seguinte: vou arrefecer o ar, vou arrefecer a minha sala, até que se formem nuvenzinhas. Imaginemos que, quando se formam nuvenzinhas, eu cheguei a 19 graus. Quer dizer que a 19 graus atingi o máximo, mas agora o máximo eu sei calcular, estes 16,3. Porquê? Porque agora eu baixei a temperatura de maneira a formarem-se gotículas, certo? Então, se eu baixei a temperatura a formarem-se gotículas, eu agora, através da fórmula de saturação, que é esta fórmula que está aqui, ou esta curva que está aqui, eu sou capaz de saber quanto é que está. Ou seja, primeiro que tudo, se eu souber a temperatura a que está a sala, eu sei qual é o máximo que ela poderia reter. Imaginemos que a sala estava a 35 graus, 39,6. Pois agora imaginemos que eu começo a arrefecer a sala e forma-se uma nuvem na minha sala quando ela estiver
a 15 graus. Então eu sei que, na realidade, a quantidade que estava mesmo na atmosfera era 12,8. Se eu dividir 12,8 por 39,6, tenho a minha umidade. Claro que agora me vão dizer, mas espera aí, como é que eu arrefeço a sala? Eu digo, eu sou esperto, eu não vou arrefecer a sala. Eu vou tomar um bom copo de whisky e um bom copo de água. O que é que eu faço? Pego em água e depois a seguir ponho gelo e ponho aqui um termómetro e fico a olhar muito atentamente para o vidro, para o vidro do copo. Quando começar-se a formar gotículas no vidro do copo, quer dizer que o ar que estava em contacto com o vidro já não aguenta vapor de água e, portanto, começou a condensar no vidro. Então, se começou a condensar no vidro, eu sem arrefecer a sala toda, só arrefecei, foi um bocadinho de nada da sala, eu descobri qual é que é o valor, 21 graus. Entretanto, com um termómetro normal na sala, eu meço 35 graus. Então vou aqui à tabela, vou aqui à curva e o que é que eu faço? E não sei porque isto está errado, porque esta setinha laranja devia estar aqui na horizontal, quer dizer, eu vou aos 35, vou por aqui fora e dá mais ou menos 40, na realidade dá 39,6. Aqui vou a 23, vou na horizontal e dá mais ou menos 20, na realidade é 18,3. Divido 18,3 por 39,6 e fica a saber que é 46% de umidade. Ora bem, portanto, estes dois parâmetros são extremamente importantes em meteorologia. Um chama-se temperatura, que é o que eu meço normalmente com um termómetro. O outro chama-se temperatura do ponto de orvalho, que é exatamente aquilo que eu meço também com outro instrumento e que me vai dar o valor da temperatura que começa a formar-se gotículas. Claro que não é com copo, são instrumentos, mas o princípio é exatamente o mesmo, que é algo que me permite calcular a quantidade, a massa de vapor d'água que de facto está na atmosfera. Portanto, reparem que se eu tiver a atmosfera com 100% de umidade, ou seja, se tem 100% de umidade, quer dizer que ela atingiu a saturação, já não aguenta mais vapor d'água. Então quer dizer que a temperatura e a temperatura do ponto de orvalho têm que ser iguais, que é para o quociente dar 1. Não é? Portanto, no fundo, o que é que eu sei? Quanto maior for o desvio entre a temperatura do ponto de orvalho, este TD, e a temperatura do ar, maior é a falta de umidade, ou mais longe está a atmosfera em termos de massa de vapor d'água que ela tem, para atingir a saturação. Vou outra vez parar aqui e perguntar. Fui claro? Eu tenho uma Sim. dúvida, professor. Então diga. O TD, a temperatura medida à superfície do vidro? Sim. A superfície Sim. do vidro ou dentro da água, porque é a mesma coisa, não é? Portanto, eu tenho um Ok. termómetro dentro da água. Portanto, a minha hipótese é que a temperatura do vidro é igual à temperatura da água, se isto for suficientemente devagarinho. E mais ainda, a temperatura do ar junto ao vidro é exatamente a mesma, está junto, 21. E, portanto, eu sei que 21 graus é a temperatura a que o ar não consegue reter mais vapor d'água. E, portanto, eu sou capaz de usar, portanto, ele fica saturado a esta temperatura. A saturação a esta temperatura é a medida da massa que ele tem em todo o lado. E, portanto, eu fico a saber qual é a massa que ele tem em todo o lado, que é os 18,3, e sei também, como a temperatura é 35, a máxima que ele poderia reter. Então, é uma maneira bem inteligente de eu conseguir descobrir uma variável que era complicadíssima de eu ser capaz de determinar. Ou seja, para determinar a quantidade de vapor que tenho na atmosfera, eu não vou arrefecer a atmosfera, vou arrefecer localmente e, desde o momento que começa a aparecer gotículas, descobri imediatamente qual é, porque é o saturado, é essa temperatura do ponto de orvalho. Foi claro? Ok. É o que acontece, portanto, quando eu tenho orvalho, quando se forma orvalho nas culturas, quer dizer que as folhas durante a noite atingiram uma temperatura em que o ar que está em contacto com elas já não conseguia reter esse vapor e, portanto, depositou água nas minhas folhas, exatamente este o processo. Posso continuar? Sim. Então vamos continuar. Agora vamos para outro aspecto, que é agora que já olhamos, digamos, de uma forma muito rápida, mas espero que tenham percebido os aspectos essenciais. Agora
vamos perceber porque é que a atmosfera tem um movimento incessante. Vão dizer que eu gosto de ser repetitivo, mas eu continuo a olhar para estas imagens de satélite e são absolutamente fantásticas. E eu lembro-se de eu vos ter dito que é fácil de olhar, ou melhor, é razoável olhar para aqui e perceber que nesta banda que eu estou aqui a desenhar com a minha mãozinha, as nuvens e o aspecto é completamente diferente daquilo que se está a passar aqui e daquilo que se está a passar aqui. Ou seja, eu tenho dois regimes diferentes de como a atmosfera se move. Ou, se quiserem, tenho dois regimes de circulação. Provavelmente já todos olharam para livros em que se mostra a atmosfera com este aspecto. Ora bem, isto é muito importante explicar que isto que está aqui nunca se observa. Isto que está aqui é eu olhar para muitos mapas ao longo de muitos anos e fazer uma média. E então o que é que eu vejo? Vejo que nesta zona o Equador estará mais ou menos por aqui. Junto ao Equador, nesta parte toda que eu estou aqui a delinear e que corresponde à parte a vermelho, o que eu tenho é o chamado regime de ventos alísios. São ventos que sopram de 30 graus na direção do Equador e que se desviam para a direita, e no hemisfério sul, de 30 graus sul para o Equador, desviando-se para a esquerda. E ao mesmo tempo, nós temos aqui, lembram-se estes puffs que eu aqui estava a falar, que quer dizer que eu tenho movimentos verticais muito intensos. E se repararem estes movimentos verticais muito intensos, nós vemos que aqui estão desenhados a atmosfera a subir e depois a atmosfera a descer aqui, forma os ventos alísios, sobe, desce e, portanto, tenho aqui aquilo que se chama uma célula de Hadley. Ou seja, se quiserem, é isto que está aqui, é o perfil vertical associado ao movimento horizontal que eu estou aqui a ter. E reparem que é perfeitamente razoável. Se tenho ar que se está a juntar, tipo confluência de trânsito, aqui no Equador, o ar se conflui, o que vai acontecer é que só lhe resta uma forma para isto. É ele subir, não é? Porque está a confluir, é como se um rio a confluir, e portanto ele sobe. Por outro lado, aqui assim ele está a descer, porque se reparem as setas azuis e as setas vermelhas estão a afastar-se, porque estão a criar um vácuo e, portanto, o ar tem que descer. E, portanto, se repararem, tenho aqui ar a descer, ar a descer, ar a subir, ar que está a ir de 30 graus para o Equador, aqui de 30 graus para o Equador, e, portanto, a única forma de completar isto é fechar. Ou seja, as coisas têm uma determinada lógica, ou seja, no fim de contas, a parte que está aqui assim entre 30 graus norte e 30 graus sul é explicada, digamos, estatisticamente por aquilo que está aqui a vermelho. A parte que está aqui é completamente distinta. A parte que está aqui, se repararem, eu tenho movimentos essencialmente de oeste para leste. Então aqui vê-se, como é inverno, vê-se perfeitamente, não é, que as nuvens a andarem de oeste para leste, mas aqui também se vê. Elas estão essencialmente a andar todas de oeste para leste. Ou seja, tenho aqui, de facto, estes ventos que estão aqui de oeste para leste, e nós sabemos que os ventos que afetam Portugal são sempre ventos de oeste, e portanto nada está tudo perfeitamente normal. E então o que é que acontece? Aí o fecho da circulação é exatamente ao contrário. Se repararem, tenho ar que desce aqui e que sobe ali, que são esta parte azul. Ou seja, é muito importante perceber que eu tenho dois regimes completamente distintos de movimento da atmosfera. Entre 30 graus norte e 30 graus sul, tenho um regime. Acima de 30 graus norte e abaixo de 30 graus sul, se quiserem para sul 30 graus sul e para norte 30 graus norte, para falar isto corretamente, eu tenho outro regime. Eu vou tentar explicar-vos porquê. E, portanto, para percebermos o porquê, vamos perceber uma coisa muito importante. É que a razão porque nós temos movimento da atmosfera e depois também movimento dos oceanos e depois porque é que temos vegetação e porque é que temos ser vivos e porque é que estamos todos aqui a falar, é por uma razão muito simples. É que o Sol emite imensa energia sob a forma de radiação eletromagnética, são brutalidades de energia. Posso dizer-vos que no topo da atmosfera anda à volta de vários watts por metro quadrado e por minuto, o que quer dizer que dá, ou é por segundo, peço desculpa, watts já é por segundo, portanto vários watts por segundo, vários watts por metro quadrado, que dão perfeitamente para alimentar um calorífero. Portanto, isto por cada metro quadrado. Portanto, está a vir aqui pipas de energia que são interceptadas pela Terra, que é isto que está aqui amarelo. Por sua vez, a Terra emite calor para o espaço
e de tal maneira que o calor que é absorvido tem que ser igual ao calor que é emitido, tem que haver estatisticamente um balanço, e a razão é muito simples. Se a Terra emitisse menos do que recebe, há muito que tinha rebentado e nós estávamos aqui a falar. Se a Terra emitisse mais do que recebe, já há muito tempo que os processos físicos tinham desaparecido, também nós estávamos aqui a falar. Portanto, este sistema, é o sistema do globo mais a atmosfera, mais seres vivos, tudo isto está feito de forma espetacular, em que há um determinado balanço. E agora vamos ver como é que esse balanço traduz aqui em números, de uma forma muito rápida. O que está aqui é, convencionalmente, a gente diz que a quantidade de energia solar que chega vale 100, pois tudo é relativo a este 100. E vemos que deste 100, se repararem, há 25 que nem sequer entram dentro do sistema. E é fácil de perceber, se entrasse tudo dentro do sistema, a Terra não seria visível da Lua, nem seria visível, não é, do espaço, porque absorvia toda a energia que entra. Portanto, há uma parte que é refletida da mesma maneira que a Lua, nós vemos a Lua, porque boa parte da luz solar que sobre ela incide é reenviada. Senão, se fosse toda absorvida, a Lua seria um objeto preto. Depois daquilo que entra, se repararem, 45 vêm parar ao Sol e 25 são absorvidos pela atmosfera. Ora bem, ou seja, se repararem, há 45, basicamente, que vêm ter aqui ao Sol. Por outro lado, a Terra, como eu vos disse, emite radiação que vale 104. E ao mesmo tempo, dos 104 que ela emite, a própria atmosfera, como é quente, também emite radiação, ou seja, ela está a emitir calor, 104 unidades, e está a receber 88. E, portanto, ao mesmo tempo, ela está a reenviar 70. Se olharmos para aqui, se fizermos 45 mais 25, 70 que entram, igual a 70 que saem. Portanto, no topo da atmosfera está exatamente o balanço que nós queremos. Portanto, ou seja, dos 100 só entram 70, portanto, só entram 70 e aqui saem rigorosamente 70. Ora bem, por outro lado, se olharmos agora para a superfície, da quantidade de energia que entra são 45, mas a quantidade de energia que sai, se repararem, vai ser 104 menos 88, que é muitíssimo menos que os 45. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a superfície está a receber mais energia, há mais energia que entra do que aquela que está a sair. Isto não seria possível, porque se isso acontecesse, a superfície há muito tempo tinha aquecido desmesuradamente. Então o que é que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. É que a superfície, se assim fosse, como a superfície está a receber mais energia do que está a perder, a superfície vai aquecer. Se a superfície vai aquecer, o ar que está em contacto com a superfície vai aquecer. Se o ar que está em contacto com a superfície vai aquecer, o que é que vai acontecer? Eu já expliquei há bocado. O ar vai se tornar mais leve. Se o ar se vai tornar mais leve, o ar vai subir. Se o ar vai subir, vai transportar energia para cima. Mais ainda, se o ar tem vapor d'água e esse vapor d'água está dentro do ar, é ar úmido, quando o ar sobe e a sua temperatura diminui, vai atingir o tal ponto de saturação e vai libertar e vai transformar-se em água. E eu vou mostrar agora a seguir que quando se liberta, quando o vapor d'água se transforma em água, liberta-se brutalidades de energia. Ora bem, a energia que resulta destes dois processos, que é de ar quente estar a subir e de vapor d'água se estar a condensar, são exatamente os 29 unidades que são necessárias para que a radiação que entra na superfície da Terra seja exatamente igual àquela que está a sair. Portanto, a radiação que entra é direta do Sol, e sabemos, durante o dia todos nos vemos uns aos outros, e, mais ainda, aquilo que a própria atmosfera está a emitir. Isto, mais isto, menos aquilo que o Sol está a emitir, menos aquilo que o Sol está a perder por vias de tornar o ar mais instável, tudo isto se balança. Portanto, se repararem, o que eu quero dizer é a instabilidade da atmosfera é um resultado natural para balancear o equilíbrio radiativo. Isto é uma coisa que é importante perceber, é que o movimento da atmosfera tem sempre um objetivo que é de contrariar desequilíbrios de forma a restaurá-los. E, portanto,
um movimento vertical é um ingrediente essencial para a atmosfera procurar atingir esse equilíbrio. Ora bom, e então agora vamos perceber muito rapidamente o que é que acontece neste processo. Ora bem, o que eu tenho aqui, a parte que me interessa é a parte em que eu tenho aqui a coisa a verde e a coisa a vermelho, que é, vamos pôr uma panela de água a ferver. O que é que acontece? Quando eu tenho água, ponho calor, começo, portanto, a chama é calor, o calor mete-se unidades de energia, portanto não importa muito preocupar-nos, portanto temos aqui 1000, 1500, etc. O que é que acontece? À medida que eu vou injetando calor na água líquida, a sua temperatura vai aumentando. E vai aumentando de uma forma bastante lenta, porque a água precisa de muita energia para aquecer. Mas depois acontece algo que é muito estranho, que é, e que qualquer pessoa que saiba ferver água, que é aquilo que eu sempre ouvi a minha mãe, que é quando a água começa a ferver, que é baixa o lume. Porquê? Porque nós sabemos que enquanto a água estiver a ferver, a temperatura está sempre a 100 graus. E, portanto, eu não cozo mais depressa as batatas pelo facto de ter o lume mais brando ou menos brando, porque a única coisa que eu estou a fazer é evaporar mais água ou menos, que a temperatura não sai dos 100 graus. Ora, a quantidade de energia que é preciso fornecer à água para que ela passe de água líquida a vapor é uma brutalidade. E, portanto, se reparem, a quantidade de energia vai daqui para aqui. Ou seja, enquanto que a quantidade de energia, por exemplo, para ela ir de 20 graus a 100 é só este bocadinho aqui. Estão a ver aqui, só aqui este bocadinho que eu estou aqui a mostrar aqui com o cursor. Para passar a 100 graus, sem variar a sua temperatura, de água líquida a vapor a 100 graus é esta energia toda. Ou seja, na realidade, quando eu tenho vapor, tenho brutalidades de energia armazenada no vapor e que quando ele passar a líquido, se libertam. Ora bom, então vamos ver em que é que isto se traduz quando eu tiver uma bolha de ar e já agora, quando ela passa a vapor, aumentar a temperatura do vapor é com relativamente pouca energia. Estão a ver, o vapor para passar de 100 a 200 graus só precisa este bocadinho de nada de energia. Ou seja, vapor, mudar de temperatura, relativamente pouca energia. Água, portanto, vapor mudar de temperatura, relativamente pouca energia. Água mudar de temperatura, relativamente pouca energia. Onde é que eu gasto imensa energia? É quando estou a transformar a água líquida em vapor. Então agora, imaginemos que eu tenho uma bolha de ar. E essa bolha de ar começa a subir na atmosfera. Enquanto ela for vapor, a quantidade de energia que vai ser necessária, ou que ela vai libertando, quando está a diminuir a sua temperatura, é relativamente baixa. Porquê? Porque, na realidade, ela, ao subir, não é? Portanto, ela está a gastar praticamente essa energia toda a expandir-se na atmosfera. Ela, às tantas, como a sua temperatura vai diminuindo, chega aqui a este ponto, que está aqui assim, e o que é este ponto? É o ponto em que a temperatura igualou a temperatura do ponto de orvalho, ou seja, a temperatura desceu tanto que agora já não aguenta mais vapor e começa a formar-se água líquida. Quando se começar a formar água líquida, vai-se libertar pipas de energia. A mesma energia que eu gastei para passar de líquido a vapor é aquilo que ela liberta agora para passar de vapor a líquido. Ou seja, quando ela continuar a subir, agora a diminuição de temperatura é muitíssimo mais vagarosa. Estão a ver, enquanto que aqui a temperatura desce muito rapidamente, aqui ela vai passar a ser muito mais lentamente. Ou seja, enquanto que aqui anda à volta de 10 graus Celsius por quilómetro, quando vai para aqui, é para aí 5 graus Celsius por quilómetro. Ou seja, é muito importante perceber que quando eu tiver uma partícula de ar que me sobe na atmosfera, vai haver duas formas de variar a temperatura. Enquanto ela estiver lá vapor d'água, pura e simplesmente ela vai expandir-se e o trabalho todo, não é que ela tem, portanto, a transferência de energia é à custa da energia da água, da energia do ar úmido, e, portanto, essa energia vai diminuindo e
pode mostrar-se, eu não vou mostrar aqui, que anda à volta de 10 graus Celsius por quilómetro. Desde o momento que ela chega a uma temperatura em que agora começa a formar-se gotículas de água líquida dentro da partícula, o que vai acontecer é que cada vez que estão a formar gotículas, liberta-se imenso calor lá dentro, que compensa boa parte da energia que ela está a transferir para se expandir. E, portanto, a energia já vai diminuir muitíssimo mais lentamente. Portanto, tenho dois regimes, 10 graus por quilómetro, enquanto a água não condensa, e depois 5 graus por quilómetro, mais ou menos, depois da água condensar. Portanto, isto é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que, como eu costumo dizer muitas vezes, o Sol, quando nasce, não é para todos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, como a Terra é uma bola, o que vai acontecer é que os raios, se estiverem, por exemplo, perpendiculares ao Equador, já não vão estar perpendiculares a 30 graus, ainda muito menos perpendiculares vão estar a 60 graus, e a 90 os raios até estão tangentes. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a parte da Terra que está entre 30 graus sul e 30 graus norte está muitíssimo menos inclinada e recebe mais energia do que a parte mais para norte ou mais para sul. Para norte, 30 graus norte, começa aqui a descer, para sul, também começa a descer. Portanto, ou seja, quando eu quero dizer que a energia, o Sol quando nasce não é para todos, quer dizer que a energia solar beneficia muito mais as regiões em 30 graus norte e 30 graus sul do que as regiões para norte e para sul dessas duas latitudes. Por outro lado, a energia que é enviada sob a forma de calor depende essencialmente da temperatura a que está a Terra. Ora, a variação de temperatura da Terra, em termos de impacto que tenha na variação de energia, é muito pequena. Ou seja, o que eu quero dizer é que, evidentemente, que a parte entre 30 graus norte e 30 graus sul emite mais calor do que as outras partes. Porquê? Bom, porque muito simples, porque a temperatura nos trópicos e no Equador é maior, em média, do que fora. Mas o que acontece é, aquilo que entra é o que está a vermelho, aquilo que sai é o que está a azul. Então o que é que acontece? Entre as regiões de 30 graus norte e 30 graus sul, entra mais energia do que sai. Nas regiões em 30 graus, a norte 30 graus norte e a sul 30 graus sul, sai mais energia do que entra. Isto é outra vez um problema. Se isto fosse assim, há muito tempo que as regiões intertropicais tinham rebentado e há muito tempo que as outras tinham desaparecido. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a atmosfera tem que ter mecanismos que transportem o excesso de energia que está aqui a vermelho para os azuis. Como é que isso é feito? Isso é feito através dos ventos, ou seja, vou ter que ter movimentos horizontais da atmosfera que sejam capazes de contrariar, ou se quiserem, de compensar este desequilíbrio, transportando aquilo que está a mais para o sítio onde faz falta. Ora bem, como é que isso é feito? E a primeira maneira simplista, ou maneira de pensar, é dizer, muito simples. Isto é exatamente o mesmo numa sala em que eu tenho uma lareira. Imaginem que eu tenho uma sala que tem uma lareira no canto da sala. O que é que nós sabemos que acontece? No sítio onde está a lareira, o ar fica quente e o que é que verificamos? Que o ar vai subir porque está quente. No sítio mais longe, e portanto ele vai subir e depois vai começar, chega ao teto, começa a circular, começa a arrefecer porque subiu e ao mesmo tempo começa a arrefecer porque está a afastar cada vez mais da fonte de calor, até que fica frio e desce na outra ponta da sala e volta outra vez na direção da lareira. Ou seja, se eu tiver uma lareira, forma-se uma circulação do ar em que ele sobe junto à lareira até ao teto, vai até à ponta da sala, desce na ponta da sala e dirige pelo solo relativamente à lareira. Isto nota-se perfeitamente, quando eu tinha uma quinta em Trás-os-Montes, uma pessoa estava à lareira e notava-se perfeitamente isto, até pela vibração de uma folhinha ou de outra coisa qualquer. Aqui é a mesma coisa, é dizer assim, bem, o Equador está muito quente, os polos estão muito frios, portanto tenho aqui uma lareira e, portanto, tenho ar que sobe, ar que vem aqui da parte fria, sobe, portanto, junto à lareira, vai junto ao teto, desce, e o mesmo por simetria no hemisfério sul. E ficaríamos felizes, olha, estão a ver, já temos aqui, e ao mesmo tempo à superfície, teria estes ventos que aqui estão. Ora bom, em que estes ventos juntavam-se no Equador, como os ventos se juntam no Equador, são obrigados a subir, tudo isto está espetacularmente em acordo com aquilo que é necessário. Mas agora vou recordar a imagem que eu vos tinha posto.
E o problema é que a imagem que eu vos tinha posto mostra que isto que está aqui, na realidade, não vai até ao polo, mas interrompe-se aqui a 30 graus norte, interrompe-se aqui a 30 graus sul. Por que diabo é que isto acontece? Ora bem, volto outra vez, volto outra vez a falar num aspecto crucial que tem a ver com o quê? Com o facto da atmosfera estar em rotação. E vamos então perceber o que é isso da atmosfera estar em rotação. Se eu tiver, e isto é uma experiência que se faz, e inclusive aqui na Faculdade de Ciências faz, que é, eu tenho um tanque em que ponho água. E depois o que é que se faz? Há uma resistência elétrica que vai aqui nos bordos do tanque e que, se eu ligar a eletricidade, ela vai aquecer. E aqui dentro tenho um tubo em que ponho gelo. Enche isto de gelo. E vamos imaginar que tenho o tanque, ponho gelo. O que é que eu verifico? Verifico exatamente aquilo que eu há bocadinho estava a descrever, que é, vai subir aqui assim na parte que está aquecida, vejo que a água que sobe, vejo que a água que desce junto ao gelo, vejo que há água que vai na direção da parte quente para aqui e cá em baixo, ou seja, se quiserem, isto é como se fosse a Terra vista de cima, em que aqui é um polo que está muito frio e aqui era o Equador. Agora, a parte interessante não é esta, é começo a pôr este vaso em rotação. Portanto, o vaso em rotação e ponho aqui, é a maneira mais simples, ponho aqui em cima um telemóvel que filma a água e que, portanto, roda solidariamente, não é, com o tanque. E o que acontece é que, ao mesmo tempo, ponho o telemóvel a filmar. E ponho a filmar e recebo no computador ou recebo noutro sítio qualquer. E projeto na parede. O que acontece é algo extraordinário. É que quando se chega a uma determinada rotação, este tal regime que eu estava aqui a contar desaparece, quebra-se e começam a aparecer ondas. Vão ver aqui, estas ondas que eu ponho. Obviamente, como é que eu ponho isto tudo a visualizar? Esqueci-me de dizer. Ponho um bocadinho de pó de talco, um bocadinho de pozinhos muito levezinhos para dar um traçador na água. E se repararem, o que eu tenho agora é uma espécie de forma de ondulatória. Até esta é muito bonita, porque está aqui quase simétrica. Ou seja, deixou de haver um movimento vertical e passou a haver um movimento horizontal. Ou seja, rompi o tal regime que eu chamei regime de Hadley para haver o regime de Rossby. Ou seja, qual é a razão? A razão é que, de facto, a rotação vai originar uma modificação. Mas agora, uma dúvida que se põe, não é? E que eu estaria à espera que vocês estivessem a pensar, é dizer, mas espera aí, a Terra não está a rodar para toda a gente. Se a Terra está a rodar para toda a gente, então porquê que não é este regime que está aqui em todo o lado? Porquê que eu tenho um regime de uma maneira num lado e de outra maneira no outro? Ora bem, isto é importante percebermos que e isto é uma experiência que podem fazer em casa, que é dizer, isto está como uma moeda de dólar, não consegui arranjar como uma moeda de euro, mas podia fazer isto como uma moeda de euro, é facílimo, que é pôr uma moeda de euro a rodar com outra moeda de euro e uma com caras ou com cruas, é indiferente. E se olharem bem, aparece uma coisa engraçada. É que quando eu faço rodar a moeda em torno da moeda central, esta coisa dá duas voltas, não dá uma. Dá duas voltas. Repararem, estou a ver aqui, deu uma volta, duas voltas. E a pergunta que se põe é por que diabo é que ela deu duas voltas? E a razão é simples de entender. É que ela dá uma volta se fosse apenas por arrasto. Ou seja, se eu não pusesse a moeda a rodar, mas apenas a arrastasse, o que ia acontecer é que a moeda, sem rodar, ela dava uma volta sobre si própria. Mas não uma verdadeira volta, porque ela não dá uma volta sobre si própria, ela dá uma volta devido ao facto de estar a fazer uma translação que é um círculo. Por outro lado, eu posso ainda separar este movimento em que ela, pelo facto de estar a rodar aqui, se eu desdobrasse esta volta numa reta, era equivalente a ela estar a dar uma volta sobre si própria. Ou seja, ela está a rodar duas vezes. A primeira, porque há translação. A segunda, porque há rotação, que é o que eu tento aqui mostrar. Se vocês olharem para aqui, o que eu fixei foi um mesmo ponto, e ele já deu uma volta, e agora deu outra volta. Porquê?
porque metade foi devido à translação e a outra metade foi devido à rotação. E quando ela completa para aqui, metade devido à translação e metade devido à rotação. Então é muito importante perceber que quando uma coisa roda, não quer dizer que roda em torno de si própria. Ora bem, agora vamos transpor isto aqui para a Terra. O que é que acontece? Eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu estiver no Polo Norte, como estou exatamente no eixo, é exatamente o caso daqui, o que acontece é que, ou melhor, não é o caso daqui, é o caso em que eu tenho uma rotação pura em torno do eixo, mas não há translação nenhuma. Portanto, eu dou uma volta sobre mim próprio que vale exatamente uma volta em cada 24 horas. Como 24 horas são 360 graus, 360 graus dividido por 24 é 15 graus por hora. Se eu me puser no Equador, o que vai acontecer é, como eu estou exatamente na perpendicular ao eixo, o que vai acontecer é que eu não rodo nunca sobre mim próprio. O que eu dou é uma volta devido apenas a um movimento de translação. E, portanto, se eu tiver um eixo, não rodo em torno de mim mesmo. Quando eu estiver a algures a meio, o que vai acontecer é que parte tem a ver com a rotação em torno de nós próprios, parte tem a ver com a translação. Ora, a única coisa que é importante para aparecer este regime é a rotação em torno do eixo. Então, agora, a explicação é muito simples. É que entre 0 de latitude e 30, a rotação em torno do eixo, que é a única que interessa, não é importante. E, portanto, o que vai contar é os fenómenos de convecção, os fenómenos de instabilidade. A partir de 30 graus para norte, o que vai contar é a rotação e, portanto, o regime muda. E, portanto, temos uma explicação de porque é que o regime, de facto, é diferente entre menos 30, entre 30 sul e 30 norte, em que o efeito de rotação em torno do nosso eixo não é importante, e a partir de 30 graus passa a ser importante. Matematicamente, não é que isto não seja muito importante, mas quem quiser saber na realidade, a velocidade de rotação é em torno do eixo, que é este X que aqui está, é 15 graus por hora vezes seno da latitude. Ou seja, se a latitude for 30 graus, que é seno 30 é um meio, é exatamente metade, são 7 graus e meio. Ou seja, 7 graus e meio por hora não dá para se observar este tipo de fenómeno, ainda não. Só para coisas mais importantes, para rotações mais importantes, é que se observa. Portanto, ficou explicado. Agora, vem um aspecto também muito importante, que é o facto de nós termos rotação. É a velha força de Coriolis, e que eu vou tentar explicar dizendo, imaginemos que isto é um carrossel, e eu sou um ponto azul, estou a cavalo no meu carrossel. E agora vamos imaginar que está um tipo aqui no centro do carrossel, e que, como ele está no centro do carrossel, vamos imaginar que ele está no centro do carrossel, mas não está a rodar. Está em cima de uma plataforma que não tem nada a ver com o carrossel. E o que ele faz vai atirar uma bola, esta bola vermelha, vai atirá-la, e portanto é aquilo que é normal. Ele atirou esta bola para o indivíduo, não é, que está ali, e atirou. Mas atenção, como este indivíduo está no carrossel, enquanto a bola está a ir para lá, o indivíduo fugiu, de acordo? E reparem, não tem nada de especial. Ele diz, olha, não tem jeito nenhum, porque não podes estar a atirar, para tirar a bola para este indivíduo, tens que dar o desconto, né? Tens que dar o desconto de que ele, entretanto, mudou para ali. Portanto, não vais nunca atirar nesta direção, terias que atirar nesta direção, que era para ele apanhar. Ora bom, agora vamos ver a perspectiva do indivíduo que estava no carrossel. Então, a bola azul, o indivíduo que está no carrossel diz, epá, ele quando me atirou, a bola desviou-se-me para a direita. Ou seja, para este indivíduo, é como se esta bola tivesse sido atuada por uma força que a faz desviar. O que acontece é que, na realidade, quando nós estamos na Terra, estamos num carrossel. Só que não notamos que estamos no carrossel, porque, de facto, como estamos solidariamente ligados ao carrossel, não notamos. E, portanto, o que vai acontecer é que, muitas vezes, há bolas que são atiradas direitas e que elas se desviam. Isto é extremamente simples.
Se eu atirar um míssil, imaginemos que eu estou nos Estados Unidos e quero atingir o Médio Oriente, o que acontece é que se eu atirar um míssil, se eu fizer pontaria direta na direção do Médio Oriente, o míssil vai parar a um sítio completamente diferente, vai ser desviado para a direita. Porquê? Porque a atmosfera está a rodar, ou seja, na realidade, o míssil diz, epá, eu não percebo, eu estou a ser puxado para a direita. A razão por estar a ser puxado para a direita é porque na realidade ele está a ter um movimento tal e qual como eu estou aqui, ou seja, esta é a visão que teria uma pessoa que não está ligada à rotação. Diz, na realidade, eu atirei e foi em linha reta como devia ser, o homem é que mudou. Mas o que importa é aquilo que o homem vê. E aquilo que o homem vê é uma bola que era atirada na direção dele, mas há qualquer coisa que o desvia para a direita. Ele não sente esse desvio, porque como está ligado ao carrossel, para ele não houve desvio, a bola é que se desviou. Ora bem, para quem não estiver a perceber isto integralmente, é a mesma coisa que quando eu vou no elétrico, aconteceu uma vez, e o elétrico travou de repente, e eu fui dar com o nariz no vidro, no varão à frente. O que é que nós dizemos? Nós dizemos, olha, de facto, de repente eu senti que houve uma força que me empurrou e eu fui com o nariz ao varão. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não houve força nenhuma que me tivesse atuado. Uma pessoa que estivesse fora, o que é que ele via? Via que o elétrico tinha travado e eu tinha continuado com o movimento que tinha e, portanto, eu tinha achado que tinha sido atuado por uma força, mas não tinha sido atuado por força nenhuma, mas foi o elétrico que travou. Ou seja, é aquilo que normalmente nós chamamos forças de inércia. Há alguns físicos que chamam forças aparentes, eu digo forças aparentes, o Tanas, não é? Para falar bem depressa, uma vez me partiu o nariz, não é? Quando eu fui dizer que isto foi uma força aparente, atenção, é aparente no sentido que não é uma força física real, mas é uma força que eu não noto porque estou ligado a um referencial que está em rotação no caso da força de Coriolis. Porquê é que isto é importante? Por aquilo que eu agora vou mostrar e que é exatamente o mesmo, que é assim, eu vou ter altas pressões e baixas pressões. Quando eu tenho altas pressões e baixas pressões, é o mesmo que eu ter um balão em que abre o pipo. Há dentro alta pressão e o ar sai na direção da baixa pressão. Sim, senhor, isto é totalmente verdade. Pois bem, e mais ainda, se esta variação de pressão for muito grande, portanto, reparem, aqui está 1020, 1012, aqui está 1020, 1004. A diferença de pressão aqui é muito maior, logo o ar vai soprar, o vento, se quiserem, o ar vai sair do balão com muito mais violência, o vento vai soprar com muitíssimo mais violência. Isto é aquilo que nós esperaríamos, quer dizer, o vento vai soprar das altas pressões para as baixas pressões. E será tanto mais violento quanto maior for a diferença de pressão. Ou melhor, quanto maior for a diferença de pressão, dividida pela distância, que é aquilo que chamamos o gradiente de pressão. Mas eu agora digo, espera aí, mas isto não é verdade. Isto nós estamos num carrossel. Se nós estamos num carrossel, o que vai acontecer de facto é isto, é que imaginemos que eu tenho aqui as altas pressões e tenho aqui as baixas pressões. Na realidade, o vento, tal como o homenzinho que atirou a pedra, ou atirou o que fosse, o vento vai na direção das altas pressões. Mas o que vai acontecer é que, como eu estou em rotação, ele vai ser desviado para a direita, da mesma maneira que aqui ele dizia que foi desviado. Então o que é que vai acontecer? Ele foi desviado. Como atuou uma força, isto quer dizer que, e como entretanto está uma força, vai aumentar a sua velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior é a força de desvio para a direita. E ele começa-se a desviar para a direita, ou seja, isto que está aqui, a azul, é a força que seria de esperar, digamos, a força fisicamente explicável, que tem apenas que ver com o facto de eu ter altas pressões e baixas. A que está aqui a verde é a tal força que tem a ver com o facto de eu estar em rotação. Quanto maior for a velocidade, maior é o desvio. E isto é, digamos, mais ou menos intuitivo, que é quanto maior for a velocidade com que eu atiro, maior é o desvio para a direita. Ora bem, então o que é que vai acontecer? A força de desvio vai ser cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até que às tantas ela iguala. Quando ela igualar, o que se verifica é que, na realidade, o vento
vai se deslocar não perpendicularmente ao gradiente da pressão, mas paralelamente a ele. E reparem que tem que ser assim. Porquê? Porque quando ele for paralelamente a ele, o que vai acontecer é que há um equilíbrio entre as duas forças. E como há um equilíbrio entre as duas forças, o movimento passa a ser uniforme e retilíneo. E isto desfaz o mistério de porque é que nas nossas latitudes o vento sopra paralelamente às linhas de igual pressão e não perpendicularmente. Agora, atenção, isto é aquilo que se chama o equilíbrio geostrófico. Portanto, o que é o equilíbrio geostrófico? É um vento que, em vez de soprar atravessando as linhas de igual pressão, não, sopra paralelamente a elas. Agora, atenção, isto só pode ser válido quando essa tal força de Coriolis for válida. Isso só é válido quando o efeito de rotação em torno do eixo da vertical for suficientemente importante. Portanto, o vento geostrófico é importante nas nossas latitudes, não é importante nas latitudes baixas de 15 graus ou 20 a sul de 30 graus. Mas como eu vou explicar meteorologia das latitudes médias, vai ser algo que nós vamos admitir. E, portanto, na prática, se eu tiver uma baixa pressão, ou seja, o que é uma baixa pressão? É uma zona em que eu tenho pressões mais baixas do que está aqui à volta. Claro que raramente isto é círculo, mas aqui é só o esquema para nós percebermos. Quer dizer assim, o que é que vai acontecer quando eu tiver uma baixa pressão? O vento, na realidade, ele ia para a baixa pressão. Não, não, não. Na realidade, a força de Coriolis vai desviá-lo para a direita até atingir o equilíbrio. E a partir daqui ele vai passar a rodar paralelamente às linhas de igual pressão, que é aquilo que nós sabemos que acontece. E, portanto, há uma regra que eu quero que vocês fixem, que é, nas nossas latitudes, o vento sopra sempre paralelamente às linhas de igual pressão, deixando as altas pressões à direita e as baixas à esquerda. Portanto, a ideia é muito simples. Eu ponho de costas para o vento, de maneira que o vento sopre sobre as minhas costas. E depois já sei que o braço direito aponta para as altas pressões, o braço esquerdo aponta para as baixas pressões. Se eu tiver um centro de altas pressões, reparem que é exatamente o contrário. O que vai acontecer é que se eu tenho altas pressões, o vento vai tender a sair na direção das baixas. Mas como eu estou num referencial em rotação, a força de Coriolis, que é esta que está aqui a preto, vai desviá-lo para a direita. Desvia, 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 até haver um equilíbrio. Desde o momento que ele entrou em equilíbrio, passou a rodar paralelamente às linhas de igual pressão. E, portanto, vemos uma coisa curiosa, é que forçosamente, se eu tiver uma alta pressão, o vento circula no sentido dos ponteiros do relógio. Se eu tiver um centro de altas pressões. Se eu tiver um centro de baixas pressões, o vento circula no sentido contrário aos ponteiros do relógio. E agora, para vos complicar um bocadinho a vida, só para vos pôr a raciocinar, não é que seja importante, mas no hemisfério sul é exatamente ao contrário. Porquê que no hemisfério sul é exatamente ao contrário? Ou seja, a força de Coriolis desvia para a esquerda e, portanto, o que vai acontecer é que estas setas pretas, portanto, ou se quiserem, aquilo no hemisfério sul, tudo o que se passa no L seria substituir este H por este L aqui, porque aí a força de Coriolis desviaria para a esquerda e aqui o H seria, portanto, ou seja, se de facto a força de Coriolis desvia para a esquerda, tudo o que eu digo tem que ter um simétrico. Portanto, se alguém for olhar para mapas do hemisfério sul, fica sempre muito espantado, dizendo, mas então o vento aqui anda ao contrário. Para dar esta explicação, eu vou contar-vos uma história muito rápida que se passou com um sujeito australiano que eu conheci quando eu tinha para aí 30 anos e tinha para aí a minha idade, um bocadinho mais novo, era australiano. E ele perguntou-me porquê que ele era australiano, mas tinha sido primeiro inglês. Ele disse, quando eu vivia em Inglaterra, diziam-me que a Lua era mentirosa. Os ingleses não dizem a Lua é mentirosa, dizem que, de facto, a Lua vai para a Lua cheia, está em quarto crescente, quando se consegue apanhar com a mão direita. Lá está, nós dizemos que é mentirosa, que é quando forma um D, não é? E quando é com a esquerda, ela está em quarto minguante, vai passar para a Lua nova. E ele diz, depois fui para a Austrália e, de facto, a Lua deixou de ser mentirosa, é ao contrário. Quando ela forma um D, é que de facto está em minguante, e quando ela forma um C, é porque está crescente.
És capaz de me explicar isso? É muito simples. Eu vou desenhar aqui um C no papel. E depois, agora, olha, não te importas, vai ali ao canapé e faz o pino de cabeça. E ele, coitado, lá fez o pino de encontrar a parede e diz, olha agora para o papel. Diz, que engraçado, o C passou a D. Diz, olha, estás a ver, a razão porque o C passou a D é porque tu no hemisfério sul, aquilo que é cima para ti é aquilo que é baixo para mim, no sentido geométrico do termo, e portanto os Cs passaram-se em Ds. E ele depois saiu, olhou para mim com um ar um bocado irritado e disse, então, mas espera aí, não era mais simples ter girado o papel de pernas para baixo e o C passava a D? Eu disse, era, mas assim nunca mais te esqueces. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. O que importa é a rotação em torno da vertical do lugar. Ora, a rotação em torno da vertical do lugar é ao contrário quando eu estou no hemisfério sul. E, portanto, tudo equivale a eu ter este exemplo que está aqui, mas em que agora o carrossel, em vez de estar a rodar assim, roda do outro lado, porque é assim que acontece quando eu estou no hemisfério sul. E para terminar a aula, muito rapidamente, vou só mostrar um mapa real. E para nada de melhor que mostrar o mapa de hoje. E, portanto, vamos aqui ao mapa de hoje, que vou aqui continuar a fechar, vou aqui. Pergunta, toda a gente está a ver? Conseguem ver o mapa? Sim. Sim. Ótimo. Ora bem, só quero fazer coisas extremamente simples. Primeira coisa, estão a ver aqui um L com estas... Isto é a situação de hoje, hein? Não fui buscar nada de muito especial. Estão a ver aqui este L. Parece ou não um tal centro de baixas pressões? Ou seja, isto não é circular, porque, enfim, mas é muito próximo. Como é que está a rodar o vento? Estão a ver aqui estas setinhas? É o vento a rodar. Não está a rodar praticamente seguindo as linhas de igual pressão e deixando as altas à direita? Concordam? Certo? Não estou a ouvir reação nenhuma. Sim. Certo. Sim. E agora vamos olhar aqui para este H, altas pressões. O vento está a rodar ou não, tal e qual como eu expliquei? Altera bem alguma coisa? Não. Ou seja, vemos de facto que a circulação do ar é paralelamente às linhas de igual pressão, sempre deixando as altas à direita, se repararem. Ou seja, se o vento estiver a entrar nas minhas costas, não é? Portanto, se eu estiver aqui na mãozinha, está a entrar nos meus dedos, as altas estão para a direita e as baixas estão para a esquerda do movimento. Aqui, as altas estão para a direita, porque ele está a andar neste sentido, e as baixas estão para a esquerda. Se eu olhar para e aconselho-vos a ir ao Indy, experimentem e garanto-vos que as coisas são assim mesmo. Mais ainda, estes vermelhos e estes verdes têm a ver com a temperatura. Está aqui em baixo o mapa. Portanto, 20 graus é verde, 40 graus é vermelho. O que é que acontece? Se repararem, junto à parte mais baixa da pressão, temos vermelhos. Ou seja, tenho aqui uma depressão quente e tenho aqui um anticiclone frio. Porquê? Porque muitas vezes, nem sempre acontece, mas neste caso, estas depressões fechadas e estes anticiclones fechados coincidem com núcleos de ar frio e núcleos de ar quente. Então a pergunta que eu vos faço é, se eu agora subir, digamos, a 5 km de altitude, reparem que aqui a pressão não é bem igual, aqui é 972, aqui é 1022, portanto não posso comparar isto muito bem, mas a pergunta que eu digo é, se eu subir a 5 km, onde é que a pressão vai descer, vai ficar menor? Vai descer mais depressa? É aqui ou cá em cima? O que é que acham? No L ou no H? Temos de nos lembrar, se o ar é mais quente, quer dizer que é mais leve. Se é mais leve, quer dizer que eu vou multiplicar os 5 km por uma quantidade mais baixa. E, portanto, a variação de pressão vai ser menor aqui do que aqui. Este tipo de exercícios depois nós iremos continuar a fazer. Mas, para já, reparem que tudo o que eu vos disse é confirmado pelas observações. Mais ainda, vou mostrar-vos mais um mapa em que agora é feito a aproximadamente 5 km. E aquilo, para terminar, que eu vos quero dizer é o seguinte. Quando eu vou para a altitude, em vez de dizer qual é a pressão a um determinado nível, eu vou andando a um nível a pressão constante e digo qual é que é a altura a que esse nível a pressão constante está do chão.
Pois eu vou explicar isto melhor, mas na prática, o que eu quero dizer é que, como a variação de pressão e a variação da altitude são proporcionais, em que essa constante proporcionalidade tem a ver com a temperatura, na realidade, quando a pressão desce, a altitude sobe e nunca acontece o contrário. Ou seja, na realidade, quer dizer que se eu fizer cortes a igual altitude e desenhar a variação da pressão, se eu fizer cortes a pressão constante e marcar o nível a que estão esses cortes, o resultado é perfeitamente semelhante. Eu sei que não devem ter entendido tudo, mas não quero que se preocupem com isto. Quer dizer, olhar para um mapa a igual altitude, a pressão constante, é exatamente o mesmo que olhar para um mapa a igual pressão ou seja, olhar à mesma altitude a variação da pressão, ou mesmo que olhar à mesma pressão a variação da altitude. E, portanto, os risquinhos que aqui aparecem, as linhas que aqui aparecem, são exatamente equivalentes às linhas de igual pressão. E eu pergunto, o que agora vemos aqui em cima é não estas bolas, mas uma ondulação, ou seja, a 5 km de altitude, que é 500 milibares, aquilo que é normal acontecer é haver estas ondulaçõezinhas. Não se preocupem tanto com as ondulações. Eu pergunto, o ar está a andar, deixando os valores mais altos, e eu não sei porquê, tirei as etiquetas. Não, está aqui. 5.741 aparece aqui. A ver se aparece aqui mais. Aqui aparece. O aparece. professor tem um L. Isso. Tenho aqui um L, mas o que eu quero dizer é que isto que está aqui, reparem que. Mas então vou fazer a pergunta ao contrário. Reparem, o vento segue ou não exatamente as linhas de igual pressão ou de igual altitude? Reparem que segue. Vai por aqui o vento, depois faz assim, depois faz assim, depois faz assim, depois faz assim, depois faz assim. Então eu pergunto-vos, onde é que vocês acham que aqui assim as pressões são mais elevadas? À direita ou à esquerda? Quer dizer, ou seja, é muito fácil de ver que a pressão tem que subir para aqui, tanto que aqui aparece um H, estão a ver? Ou seja, na realidade, isto que está a acontecer acontece à superfície e acontece em altitude. E, portanto, eu chego ao fim da aula 2, eu sei que foi muita informação junta, mas só vos queria, portanto, fazer um resumo muito breve. E o resumo muito breve é este. Primeiro que tudo, a atmosfera comporta-se como um gás perfeito. Num gás perfeito, eu sei que o produto de pressão pelo volume é igual ao número de moles vezes uma constante vezes a temperatura. Isto é importante porquê? Porque me vai mostrar que pressão, volume e temperatura não são quantidades independentes. Depois falei que o vapor d'água são esferinhas mais leves do que as esferinhas de ar seco. Isso tem implicações muito grandes, que é que ar úmido é mais leve do que ar seco. Tornar o ar leve é injetar-lhe vapor d'água. Depois tentei explicar que o ar muitas vezes é instável, ou seja, quando o ar tem uma densidade, é mais leve do que está à volta, ele vai subir. E tentei mostrar que, de facto, a maneira como quando ele sobe, a sua temperatura é que tem que diminuir. E porquê que ele tem que diminuir? Porque quando ele sobe, está a expandir-se. Expandir-se quer dizer que ele está a empurrar o ar que está à volta. Empurrar o ar que está à volta é preciso energia para o empurrar. Essa energia vem de quê? Da própria energia que está armazenada dentro do ar. A energia que está armazenada dentro do ar é caracterizada ou quantificada pela sua temperatura. Portanto, quando o ar sobe, expande e, portanto, a energia diminui e a sua temperatura diminui. Depois expliquei que há um limiar de capacidade de retenção de vapor da água que é a função da temperatura. E, portanto, se quando ele sobe, expande e a temperatura diminui, há de chegar a uma altura em que se chega ao máximo de retenção de vapor e começa a haver água que começa a passar ao estado líquido. E expliquei que essa água que passa ao estado líquido liberta brutalidades de energia, ou seja, parte da energia que ele está a gastar para se expandir agora é compensada pela energia que está a ser libertada por o vapor se estar a condensar. E, portanto, a taxa de decréscimo da temperatura diminui.
Também mostrei que essa instabilidade é absolutamente necessária para compensar o desequilíbrio radiativo, porque a superfície do Sol recebe mais energia solar, recebe mais energia do que aquela que está a emitir. E, portanto, esta energia que é levada da superfície para a atmosfera é exatamente dada por estes mecanismos de instabilidade. Depois também disse que há uma organização do movimento do ar e que há dois tipos de regime. Nas regiões intertropicais, portanto, entre 30 Sul e 30 Norte, e fora nas regiões extratropicais. E expliquei que esse regime tem a ver com o facto de a rotação ter um impacto que é distinto. E depois disse que, nas nossas latitudes, que é aquilo que mais interessa, a explicação é que devido à importância da rotação em torno da vertical do lugar, em torno do eixo onde é perpendicular ao solo, isso quer dizer que a força de Coriolis é importante. Se a força de Coriolis é importante, quer dizer que, ao contrário do que seria esperado, o vento não sopra das altas para as baixas pressões, mas sopra paralelamente às linhas de igual pressão, deixando as mais altas à direita. E isto era absolutamente necessário para quê? Para que estes regimes de circulação, para quê? Para haver um transporte da energia que é recebida a mais entre os 30 graus sul e os 30 graus norte, para fora onde essa energia perde mais do que recebe. Portanto, tudo isto é harmónico e, finalmente, para tentar convencer-vos que isto não são apenas figuras bonitas, eu peguei num mapa e só para mostrar que foi perfeitamente ao acaso, fui buscar o dia 2, podia ir buscar outro dia qualquer, para vos convencer que tudo aquilo que eu vos disse é razoavelmente verdade. Portanto, isto é o máximo que uma pessoa consegue explicar de movimento da atmosfera em 2 horas. É completamente impossível, acho eu, explicar mais, a não ser que se vá à maluca, mas eu acho que, sinceramente, estes conceitos vão ser suficientes para tudo o que eu agora vou explicar a seguir, que é a relação destes ventos com os incêndios e a capacidade que estes ventos podem ou não ter para aumentar a intensidade do incêndio e fazê-lo propagar de uma forma mais rápida. E, portanto, fico-me hoje por aqui. Espero que tenha sido mais ou menos